Material complementar de oscilações. Oscilações amortecidas. Os sistemas oscilantes ideais apresentados até este momento não apresentaram qualquer tipo de ação de forças não conservativas, ou seja, a energia mecânica total sempre permaneceu constante. Isso pode ser observado na conservação da amplitude do movimento oscilatório, como no vídeo ao lado. No entanto, os sistemas reais sempre apresentam alguma ação de força não conservativa, dissipativa, como o atrito, o que provoca a diminuição da amplitude das oscilações com o tempo. Este tipo de oscilação é chamado de oscilação amortecida, conforme pode ser visto na animação ao lado. O modelo mais simples que podemos examinar é o de um oscilador harmônico simples com uma força dissipativa diretamente proporcional à velocidade do corpo que oscila. Esse comportamento ocorre, por exemplo, no amortecedor de um veículo, onde um fluido viscoso escoa entre duas câmaras, conforme a roda vibra verticalmente. A ação dessa força é contrária ao movimento do corpo, exatamente como a força restauradora de uma mola, e pode ser expressa como F igual a menos BV. F é a força de amortecimento, V é a velocidade do corpo e B é uma constante de amortecimento. Tomando um sistema massa-mola como exemplo de oscilador, adicionamos a força dissipativa ao somatório de forças agindo no sistema. A solução dessa equação diferencial, quando a força dissipativa é pequena, tem a seguinte forma: x de t é igual a exponencial de menos γt, cosseno de ωt mais φ, aonde esse γ é um parâmetro igual a b sobre 2m. B, a constante de amortecimento, m, a massa do corpo oscilante, a é a amplitude do movimento, ω' é a frequência angular do movimento amortecido e φ é a constante de fase. O termo A exponencial de menos γt, que é a mesma coisa que A exponencial de menos B dividido por 2m multiplicar por t, define o que chamamos de envoltória do movimento oscilatório. Esse movimento oscilatório é amortecido. A frequência angular ω' do sistema massa-mola amortecido difere da frequência natural angular, ω0, do sistema massa-mola não amortecido, pela presença de um termo contendo justamente o coeficiente de amortecimento. Repare que, se dentro dessa raiz não tivéssemos o termo menos b sobre 2m ao quadrado, teríamos apenas raiz de k sobre m, que é exatamente a frequência angular do sistema não amortecido. No entanto, a presença desse termo faz com que a frequência de oscilação amortecida seja sutilmente menor do que a frequência de oscilação do sistema natural. Repare que se o coeficiente de amortecimento é nulo, retornamos à expressão da frequência natural do sistema não amortecido. Conforme o coeficiente de amortecimento aumenta, a frequência de oscilação do sistema amortecido diminui. Quanto maior o valor do coeficiente de amortecimento B, mais flexionada é essa exponencial. Você pode ver nessa imagem esse tracejado azul, que passa pelos picos da nossa oscilação, tanto superior quanto inferior, é o que chamamos de envoltória. Esse traçado corresponde exatamente à A exponencial de menos γt. Existe um valor específico de coeficiente de amortecimento B que anula a frequência de oscilação amortecida, isso é, o sistema retorna à sua posição de repouso sem oscilar. Observe que, se ω0 for exatamente igual a γ, a frequência angular do sistema amortecido será zero. Com isso, é possível se determinar o valor do coeficiente de atenuação que a gente chamaria de crítico.
aonde esse coeficiente de atenuação é igual a 2 raiz de km. Essa situação é chamada de amortecimento crítico, justamente quando o coeficiente de atenuação, coeficiente de amortecimento, ele é exatamente igual a 2 raiz de km. Se B for menor do que o B crítico, o sistema oscila amortecido, é chamado de subamortecido, nesse traçado, como pode ser visto na imagem ao lado. No entanto, se o coeficiente de amortecimento for maior do que o coeficiente de amortecimento crítico, o sistema não oscila. Ele é chamado de superamortecido. A figura ao lado mostra as três situações possíveis de amortecimento. Subamortecido, e a gente pode analisar usando a comparação entre o valor de B e de B crítico, fazendo essa razão, chamando isso de zeta, é um parâmetro bastante utilizado na física. Se o zeta for menor do que 1, o nosso sistema é subamortecido e teremos, então, uma oscilação governada pela exponencial decrescente, que é a nossa envoltória. Se o valor de B, se o nosso coeficiente de amortecimento for exatamente igual ao coeficiente de amortecimento crítico, o nosso sistema ele tende ao repouso sem fazer oscilação. E se for superamortecido, o nosso zeta, essa razão B, BC, ele é maior do que 1. Ele tende à posição de repouso, sem oscilar, só que no movimento muito mais lento. No próximo slide, mostraremos as diferenças entre essas situações. Repare no vídeo. Nesse momento, nós temos uma oscilação sem amortecimento. Repare que a amplitude permanece constante. Esse é o sistema massa-mola, o movimento harmônico simples, não amortecido. Agora, introduzimos um pequeno amortecimento. Esse amortecimento faz com que as oscilações tendam a diminuir conforme o tempo. Se aumentar o valor de B, esse amortecimento se torna cada vez mais significativo, mais visível. Aumentando mais ainda o valor de B, repare que o movimento tende ao repouso muito mais rápido. Novamente, para um valor de B relativamente grande, mas ainda menor do que o B crítico, nós temos um amortecimento subamortecido, uma oscilação subamortecida, aumentando mais ainda o valor de B, tendendo ao B crítico subamortecido. Um valor de B bem próximo ao B amortecido, ao B crítico. Agora, um coeficiente de amortecimento igual ao do coeficiente de amortecimento crítico. E o próximo será um superamortecido. Repare como a massa tende muito mais devagar à sua posição de repouso. O material que gostaríamos de apresentar de oscilações amortecidas pode ser encontrada também nessas simulações a partir desses sites que você vê no seu vídeo. Existe um site também que é o Galileu de Einstein, né? physicsvirginia.edu, que você encontrará também muitos outros materiais para estudar junto com as simulações. Bons estudos!